O fim dos maus, a justiça e vingança divina. Eu, esses dias conversando com Deus, resolvi gravar esse vídeo porque, além do que tem acontecido no Sul e aquele show tosco em Copacabana, muitas coisas têm acontecido no mundo. E eu quero conversar e refletir com você a respeito de justiça e vingança que não devem ser feitas por nossas mãos, mas pelas mãos de Deus. E eu vou te dar embasamento bíblico, obviamente, como nos vídeos anteriores. Primeiro ponto, antes da gente decorrer desse assunto, a gente tem que entender de onde tudo começou. E tudo começou da criação do mundo, no primeiro pecado. A desobediência do homem e não cumprir o que Deus passou, desde Adão e Eva, gerou o pecado, que é o desvio do caminho correto. E o pecado gera morte. Antes do primeiro pecado de Adão e Eva, já havia tido o primeiro pecado na rebelião no céu, onde Satanás persuadiu 1/3 dos anjos a acreditarem que ele poderia tomar o lugar de Deus, e esse 1/3 se rebelou contra ele e deixaram de ser anjos adoradores de Deus e passaram a ser anjos caídos. E a meta de Satanás, do diabo, passou a ser, já que ele já está condenado, levar você a viver uma vida de pecado e ser condenado também. Então esse é o ponto de partida. O primeiro pecado, o pecado da desobediência, o pecado do orgulho. E o que é pecado? É se desviar do caminho do bem. Mas quando há arrependimento, ou seja, mudança de mentalidade e de comportamento de verdade, Deus perdoa. Mas sem arrependimento existe morte na vida e no pós-vida, se é que você me entende. Entendendo que arrependimento não é remorso. Arrependimento é transformar a sua mentalidade, seu comportamento de algo ruim para algo bom. Remorso é ficar remoendo as coisas ruins e continuar praticando. E a gente, como ser humano, tem o que você já ouviu falar, chamamos de livre-arbítrio, que é poder escolher, fazer escolhas, conscientes ou inconscientes na vida. E cada escolha é uma renúncia, cada escolha tem as suas consequências. E a gente precisa decidir diariamente entre escolher o bem e escolher o mal. E Deus não considera o nosso tempo da ignorância. Quando a gente não sabe o que é certo e errado, Deus desconsidera isso. Mas isso não anula o fato de que, desde lá atrás, durante todo o decorrer da história da humanidade, existem consequências para os erros e para os acertos. Então a gente tem que ter isso em mente, beleza? E as nossas escolhas, tendo consequências boas ou ruins, constroem do indivíduo para o coletivo um mundo bom ou ruim. Então o mundo está do jeito que está, não é porque simplesmente Deus quer. Deus permite através do nosso livre-arbítrio. Ele é soberano e ele pode intervir no que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas o mundo está do jeito que está pelas consequências do homem abandonar Deus. Beleza? E Deus, ele como Deus justo, ele dá sempre pra gente a oportunidade de conhecê-lo de alguma forma, nem que seja no leito de morte. Que não seja a internet ou as pessoas falando, pedras falarão, Deus falará em sonhos, pela natureza. Para quem tem fé, qualquer forma é possível. Para Deus tudo é possível. Beleza? Então, vamos lá. Esse é o primeiro passo que a gente falou. Segundo passo, o que vai acontecer com o mal no pós-vida, quando Jesus voltar pela segunda vez e separar o bem e o mal? Deus, ele dá a oportunidade até o leito de morte da gente se arrepender. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, verdadeiramente é salvo. Mas quem não aceita é condenado segundo as Escrituras, ok? Então, no mundo, a gente constantemente vê o quê? Pessoas escolhendo mal ou pessoas escolhendo bem. A gente vê pessoas ignorantes e medrosas sendo dominadas por isso. A gente vê a omissão do bem, a gente vê o mal agindo de diversas formas. Na política, na economia, nas grandes empresas, na corrupção, no roubo, no assalto, no assassinato e por aí vai. Tudo que desvia do bom caminho gera morte. Mas mesmo isso tudo acontecendo, Deus, ele tem a vontade permissiva dele, de permitir que as coisas aconteçam. E quem vai julgar no final vai ser ele. Então, o mal, ele age através das pessoas. Os espíritos malignos agem através das pessoas.
Eles não costumam agir por si só sem que Deus permita. E o que é justiça? A justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber e avaliar o que é direito e justo. E o que é vingança? Vingança é a ação de se vingar de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém que reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada. Agora vamos confirmar isso que eu estou falando com você com embasamento bíblico, como eu tenho feito como sempre. Primeiro em Salmos 37, clássico. Versículo 1 diz assim: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal. 2. Pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca e morrerão como as plantas que murcham. 3. Confia no Senhor e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. No 7 diz assim: não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar seus planos de maldade. Tenha paciência, pois Deus cuidará disso. 8. Não fique com raiva, nem fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior. 10. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão e você poderá encontrá-los, porém, você poderá procurá-los, mas não os achará. 10. Mas os humildes herdarão a terra, com a terra prometida com segurança, e terão alegria, paz e prosperidade. 12. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus e sabe que seus dias estão chegando. 27. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Para fechar, 38. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos e os seus descendentes desaparecerão. Entenda que isso não é só para essa vida, é para o pós-vida. Permanecendo aqui no fundamento, em Gálatas 6, 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, ele também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E tem uma série de outras passagens aqui. Eu farei com que o mal... eu o farei pagar pelo mal que fez. Espere no Senhor e Ele dará vitória. Enfim, eu poderia citar uma série de outros versículos. Eu vou deixar isso daqui registrado na legenda. Mas presta atenção para a gente fechar nesse vídeo que já está longo. O terceiro e último passo para fechar. O que a gente faz diante do pecado e da injustiça? Primeiro, continue fazendo bem. Continue se conectando cada vez mais com Deus. Ame a Deus acima de tudo, ao próximo e a você mesmo. Ore pelo seu inimigo. Ore para que ele se transforme. Porque se ele não se transformar e não se arrepender, o caminho dele não vai terminar bom. Então, a gente precisa sim buscar os tesouros do céu, buscar cada vez mais se conectar com Deus e fazer o bem, sabendo que o tempo de Jesus voltar está próximo e cada vez mais fica claro a separação entre o bem e o mal, nas atitudes, na mentalidade. Então a gente pode combater o mal com atitudes de bem, com posicionamento firme, com palavras, com jejum e oração. A gente precisa ser firme e posicionado, não negociar jamais os nossos valores, saber que a vida é sobre plantar e colher e saber que a justiça e a vingança vêm de Deus. Então faça o seu melhor, confie em Deus, descanse nele e ajude quem você puder ajudar. E uma última coisa, presta bem atenção, a gente precisa se desapegar desse mundo e viver da melhor forma que a gente puder nele, prosperando, amando as pessoas, construindo nossa família e por aí vai. Mas entendendo que 30, 50, 70, 100 anos não é nada comparado com a eternidade. Então, a gente precisa ter perspectiva no céu. Se a gente fizer o nosso melhor e descansar em Deus, crendo que Ele vai fazer a justiça, crendo que é dele a vingança, e não a gente se vingando, mas a gente se posicionando e sendo firmes e fortes nele através da fé no Espírito Santo, em Jesus, o jogo muda. Então, reflete sobre isso, leva isso para o seu coração, não se deixa dominar pela ira, porque o Senhor está contando os dias do bem e do mal. Então, se isso fez sentido, curta, comente, compartilhe, manda para quem você sabe que precisa e a gente vai se falar mais nos próximos vídeos. Grande abraço!